Olá, mais uma vez, agradecendo você que está nos assistindo, nos acompanhando, prestigiando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Começando esse mês de abril, em primeiro lugar, mandando um virtual abraço para você, né, que nos assiste pelo Facebook, também pode nos acompanhar, né? Além dos perfis no Facebook, tem a nossa página do Cubo Notícias, tem o canal do YouTube do Cubo Notícias e o nosso site. Então por lá você, por todos esses canais da internet, você pode acompanhar as edições do Jornal ACN, bem como esta edição de hoje, 1º de abril de 2020, rezando para que abril não seja realmente o que se promete, o que se analisou que pode ser, né? Um mês praticamente apocalíptico. E gostaríamos que as notícias que nós vamos dar hoje fossem realmente relatos ou brincadeiras de 1º de abril, que é conhecido por ser o dia da mentira, né? Mas infelizmente não, gente. Estamos vivendo uma dura realidade, não só nós brasileiros, mas parece que pior aqui para o Brasil, né? Já que enfrentamos em muitos lugares do Brasil a irresponsabilidade de governantes, muitos com responsabilidade, alguns outros poucos, a grande maioria responsável, mas alguns outros poucos sendo irresponsável e dando ouvidos a um irresponsável, que infelizmente, né, temos que chamá-lo de chefe da nação. Mas é assim, gente, aos trancos e barrancos eu acho que os brasileiros vencerão esse período de crise. E em breve, talvez tudo isso seja uma lição de aprendizado não só para nós brasileiros, mas para toda a humanidade, né? Esperamos que isso aconteça, que esse período chegue logo. Por enquanto, nós vamos tocando o barco e destacando as notícias que infelizmente não são boas. Daqui a pouco nós vamos destacar as informações do Brasil a respeito dos números da manhã de hoje. Já teve um aumento de 110 casos só hoje de manhã, de novos casos. Vamos falar também dos números da região. Cidade de Tatuí registrou mais um caso confirmado, já são 6 confirmações de coronavírus em Tatuí. Vamos falar também aqui de Porangaba. Mas Porangaba, graças a Deus, continua aí sem casos suspeitos, muito menos confirmados, né? Se não tem suspeita, lógico que não tem também caso confirmado. Mas temos uma notícia triste também aqui em Porangaba, de um acidente que aconteceu na noite de sexta-feira e a vítima veio a óbito de ontem para hoje, um jovem de 20 anos. Vamos começar o nosso noticiário então. Informação nacional. Eu acho que tem gente no Brasil que vive os 365 dias do ano, 24 horas por dia, num 1º de abril. Tratando como se todos os dias, todos os instantes da vida fossem um 1º de abril. Estou sim falando do nosso presidente Jair Bolsonaro. Para ele parece que é tudo 1º de abril. Ontem, muitos brasileiros foram dormir um pouco mais confortados, mais tranquilos, após o discurso ameno. Um discurso ameno que o presidente Bolsonaro deu ontem à noite, em pronunciamento nacional. Se mostrava por instantes mais resiliente, podemos dizer assim, né? Se mostrava mais a par das coisas, mais conformado com a situação das coisas.
de que a doença estava realmente aí, de que o coronavírus realmente está por aí, de que o combate à doença tem que ser dado neste momento, enquanto não existe cura, não existe vacina, nem remédio com eficácia comprovada, no qual ele mesmo, o presidente, admitiu no discurso, apesar de ele ter falado, existe o cloroquina que mostrou bons resultados, mas ainda não está cientificamente comprovado a sua eficácia. Depois das pessoas começarem a pensar, ou até falsamente, eu não acreditei quando eu assisti, porque eu sabia que todos nós já sabemos que ele fala uma coisa hoje e amanhã ele arruma uma coisa com a mão e no dia seguinte ele estraga com os dois pés. Então não acreditei muito, mas eu notei que as pessoas, muitas, estavam comentando nas redes sociais a maneira mais ponderada, a maneira mais entendida ou mais aberta do presidente para fazer o combate a essa pandemia aqui no Brasil, já que ontem foram 1.103 casos novos. Foi o novo pico, a nova alta. Antes o maior número registrado foi de 502 novos casos. Ontem foi 1.103. Então, diante disso, muitas pessoas pensaram, não, agora os números fizeram o presidente acordar. Eu vou colocar aqui, para nós assistirmos juntos, um resumo que foi feito pela AFP Brasil, a agência France Press de notícias, aqui no Brasil. Vou colocar um resuminho para sabermos o que ele, em síntese, falou e qual foi a conotação do discurso dele ontem em rede nacional de rádio e TV. Vamos assistir. O presidente Jair Bolsonaro adotou um tom mais brando no pronunciamento desta terça-feira à noite e não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia do novo coronavírus. Diferente do que disse no pronunciamento do dia 24 de março, em que pediu a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa. Bolsonaro também recuou no discurso sobre a hidroxicloroquina. O presidente vinha enfatizando o medicamento como a cura para o novo coronavírus. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Bolsonaro voltou a usar a fala do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, mas desta vez não usou a interpretação equivocada da fala de Tedros para criticar o isolamento social. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Mais cedo, Bolsonaro disse que o diretor da OMS havia recomendado que as pessoas voltassem ao trabalho. Tedros usou uma rede social para reforçar que a orientação do órgão é pelo isolamento e que os governos devem garantir assistência aos mais pobres. Durante o pronunciamento, houve panelaço em várias cidades. No Rio de Janeiro foram registradas manifestações desse tipo em vários bairros. Houve gritos de "Fora Bolsonaro". Em São Paulo, foi o 15º dia consecutivo de panelaço contra o presidente. Pois bem, gente. E por que eu digo, por que está escrito aqui embaixo que o nosso presidente está vivendo todos os dias de sua vida num 1º de abril? Porque esse discurso que ele deu foi uma mentira. Não que ele tenha falado uma mentira, mas para ele é uma mentira. Não reflete aquilo que ele realmente pensa. Ele falou apenas
porque a pressão política, a perda de apoios que ele está tendo, inclusive de ministros, dos principais ministros dele, está levando ele a tentar fazer uma política para consertar a coisa. Mas no íntimo dele ele não pensa. Ele não tem a opinião que ele falou, do que ele falou. Sabe por quê? Cerca de 12 horas depois de baixar o tom de seu discurso e pedir um pacto nacional, o presidente Bolsonaro, sem partido, nenhum partido que é ele, voltou a atacar indiretamente os rivais. Sem citar nomes, ele compartilhou hoje no Twitter um vídeo com críticas aos prefeitos e governadores que defendem o isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos que devem ser mostrados. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados, escreveu Bolsonaro no Twitter. Inclusive o Twitter, Facebook, Instagram, todos esses principais meios, essas redes sociais, excluíram posts do Jair Bolsonaro por disseminar notícia que leva em risco a saúde pública. Mano, você tem demência? Antes do Jair Bolsonaro, só o Nicolás Maduro teve post apagado no Twitter. Ou seja, Jair Bolsonaro está cada vez mais se igualando a Nicolás Maduro. Pelo menos no pior sentido. Nos melhores sentidos, não. Mas no pior sentido, ele está se igualando a Nicolás Maduro para doer cada vez mais no cotovelo daqueles que bradaram nas eleições que o Brasil não se tornaria uma Venezuela. Bem feito, 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 bem feito. Ainda falando sobre esse fato, diz aqui a matéria o seguinte: não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados. É a publicação do Bolsonaro, hoje, 1º de abril de 2020. O mais interessante aqui é que ele fala, né, em realidades. Só que, para variar, né, para quem vive no 1º de abril, 365 dias do ano, a publicação dele tem fake news, tem mentira. Num dos vídeos, um homem mostra um suposto desabastecimento no Ceasa de Belo Horizonte, capital mineira. Tem que falar que é capital mineira porque o ministro da Educação, Abraham Weintraub, quando foi questionado por uma moradora sobre a consulta do FIES em Belo Horizonte, ele perguntou onde ficava, né? Então vamos destacar aqui para o ministro também saber onde fica Belo Horizonte. Não vamos esquecer não, tá? A culpa disso aqui é dos governadores, porque o presidente da República está brigando incessantemente para ter uma paralisação responsável, diz um homem que também deve viver 365 dias do ano, a vida dele toda no 1º de abril, no dia da mentira, né? Segundo a rádio CBN, o vídeo foi gravado no sábado, quando a movimentação no Ceasa é pequena. Hoje a reportagem da rádio publicou no Twitter um vídeo que mostra que não há nenhum desabastecimento no local. As imagens aéreas que nós vamos mostrar aqui mostram o Ceasa, né, de Belo Horizonte em pleno funcionamento, lotada de caminhões, hoje de manhã, filmada por helicóptero. Foi filmada hoje por helicóptero, imagens aéreas. Tá aí, ó, funcionando normalmente, cheia de caminhão, com muitas pessoas, inclusive, né, violando a quarentena, né, porque tem multidão ali, mas está funcionando, não tem desabastecimento, como disse o vídeo mentiroso do presidente Jair Bolsonaro, com a finalidade
de novamente colocar a população contra governadores e prefeitos que estão fazendo dentro do possível, tomando medidas dolorosas, porque é realmente incômodo, é realmente doloroso para todo mundo, mas estão tentando fazer a única coisa possível no momento para impedir a pandemia do coronavírus no Brasil e o colapso, não só do Sistema Único de Saúde, não só do SUS, mas inclusive da rede particular de saúde. Tá bom, gente? Então a gente fica naquele questionamento, por que o presidente faz isso? Por quê? Fala uma coisa, depois faz outra, diz que concorda, depois discorda. Olha, está cada vez mais claro que nós estamos sendo governados por um anarquista com sérios problemas psicológicos e que muito provavelmente, diante do que ele vem falando e fazendo, muito provavelmente o nosso ilustríssimo presidente está querendo cumprir com aquela promessa que ele fez há alguns anos atrás. Você não se lembra? Então, assista isso e recorde qual foi a promessa que ele fez. Parece que ele está rumo a cumprir essa promessa. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não conter guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Bom, gente, vamos lá. Novos números hoje de manhã. Provavelmente nós estamos gravando o Jornal ACN nesse final de manhã, de 1º de abril, quarta-feira. E provavelmente nós teremos números assustadores hoje à tarde, quando por volta das 16h30 o Ministério da Saúde divulgar o novo balancete, as novas atualizações sobre o coronavírus no Brasil. Até esta manhã de quarta-feira, os novos números: 5.827 casos confirmados, com 203 mortes. São Paulo registra 136 óbitos por Covid-19. Ontem eram 201 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil, aumento de 42 mortes em 24 horas, maior número registrado no Brasil no período. No total, são 5.717 casos oficiais até ontem. Até ontem, era 5.717 casos oficiais. Hoje, 5.827, ou seja, 110 novos casos registrados só nessa manhã. Ontem o Brasil tinha registrado até então o maior número de vítimas em um só dia. 23 mortes. Gente, tá complicada a coisa. Os números são alarmantes. A cada 3 dias dá uma dobrada no número de novos diagnósticos. Estávamos até otimistas, porque de sexta para domingo estava tendo redução, né, nos números divulgados. Foram números cada vez menores durante esses 3 dias seguidos. Aí chega ontem e vem essa pancada aí. Então, gente, todo cuidado neste momento. Seguir as orientações do Ministério da Saúde neste momento. Vamos agora com os números aqui da nossa região. 6º caso confirmado em Tatuí. A Prefeitura de Tatuí confirmou agora há pouco de manhã, quarta-feira, mais um caso do novo coronavírus no município. Com o novo registro, a cidade chega a 6 casos confirmados. Ao todo, a região contabiliza
portanto, 9 casos confirmados. Vamos, portanto, aos números da região. Números confirmados aqui na nossa região: Tatuí 6, Alambari 1, Boituva 1 e Itapetininga também 1. Agora vamos aos municípios com casos suspeitos. Itapeva, na nossa região, é o epicentro da doença. Em Itapeva são 135 casos suspeitos. Até o momento nenhum confirmado, mas o número de suspeitas é bem grande. Em Itapetininga, 78 em Itapetininga, 78 casos suspeitos em Itapetininga. Lembrando que um foi confirmado. Tatuí, 61 suspeitos, 6 confirmados. Nova Campina, 22. Boituva, 9. Capão Bonito, também 9 casos suspeitos. Com 7 casos suspeitos estão os municípios de Angatuba e Laranjal Paulista. Com 6, Itararé. Buri tem 5 casos suspeitos. Mesmo número de São Miguel Arcanjo. Serquilho tem 4 casos suspeitos. Em Cesário Lange, 3 casos suspeitos. Mesmo número de Itaberá, Itaí, Guareí e Tietê. Todos com 3. Municípios com 2 casos suspeitos: Arandu, Ribeirão Branco, Tapiraí, Taquarituba e Taquarivaí. Municípios com 1 caso suspeito: Avaré, Campina do Monte Alegre, Cerqueira César, Conchas, Iaras, Itaporanga, Pereiras, Pilar do Sul, Piraju, Ribeirão Grande e Torre de Pedra também tem um caso suspeito. Mortes suspeitas, municípios que registraram mortes que estão sendo analisadas para saber se realmente foram ocasionadas pelo Covid-19. Angatuba e Itararé tem 3. Angatuba e Itararé, cada município tem 3 mortes suspeitas. Arandu, Itaí, Itapetininga, Itararé e Ribeirão Grande são os municípios que contabilizam 1 morte suspeita. Gente, estes são os números da nossa região. Aí as pessoas, nós vamos agora para o nosso noticiário de Porangaba, as pessoas vão se perguntar: e Porangaba? Graças a Deus, Porangaba não tem ainda nenhum caso suspeito. Nós recebemos informação de que um morador lá no loteamento Ninho Verde estava com suspeita, né? Na realidade foi confirmado depois que ele estava com o Covid, mas ele foi levado a Tatuí, ou seja, foi um dos números que neste final de semana foi um dos pacientes que levou ao número de Tatuí a ter uma elevação. Ele foi internado lá, né? E esperamos que logo se restabeleça. Então, Porangaba está com a contabilidade, por enquanto, oficial, a contabilidade oficial de suspeitos. Porangaba, graças a Deus, ainda é 0. Lembrando, gente, o que é caso suspeito? Segundo o Ministério da Saúde, os protocolos do Ministério da Saúde, o caso suspeito, ele é considerado suspeito quando a pessoa vai até a uma unidade de saúde apresentando todos os sintomas e depois que passa por consulta médica, essa pessoa recebe o pedido de realização do exame para o Covid-19. Quando a pessoa chega na unidade de saúde com todos os sintomas, o médico faz o exame na pessoa e não chega a um diagnóstico negativo do coronavírus, se todos os sintomas, tudo que é relatado pelo paciente, mas o diagnóstico do médico levam a uma dúvida, aí a Secretaria de Saúde ou o hospital vai fazer a coleta do exame e envia para os laboratórios que estão fazendo o exame. A partir do momento que isso acontece, aí sim o paciente entra na estatística do município
de caso suspeito. Ok, gente? Muitas vezes a pessoa pensa, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou espirrando muito, estou com uma coriza. Será que se eu for para o hospital, eu vou ser considerado um caso suspeito de coronavírus? Não, não é bem assim. Mas é importante que você, ao sentir algum sintoma leve, se resguarde por algum tempo e ao perceber que esse sintoma começa a ter alguma complicação, procure imediatamente um atendimento de saúde. Nós sabemos que o momento é delicado, que nesse mês de abril o sistema de saúde do Brasil, não só o SUS, o próprio ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele fala todos os dias, não só o SUS, mas a rede privada de saúde, todos os sistemas de saúde poderão, se não houver o resguardo, e se o Brasil não tivesse tomado as medidas antecipadamente como tomou, e alguns estados, inclusive, foram os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, que começaram essas medidas restritivas, se isso não tivesse acontecido, provavelmente o Sistema Único de Saúde já estivesse, o SUS principalmente, já estivesse começando a colapsar. Então, o momento é esse. Tentar fazer o resguardo, mas ser responsável consigo mesmo, saber quando você precisa realmente de um atendimento médico e tentar evitar o máximo possível fugir das medidas restritivas. É um incômodo para todo mundo. Todo brasileiro vai ter impacto negativo na sua vida social, na sua vida econômica. Todo mundo vai passar por isso. Infelizmente. Mas é o remédio amargo que nós temos que engolir nesse momento. Eita, remedinho amargo. Bom, gente. Mais uma notícia infelizmente triste, aqui em Porangaba agora. Um acidente fatal aconteceu na noite de sexta-feira na rodovia Castelo Branco, aqui em Porangaba. Foi na altura do quilômetro 170 da rodovia Castelo Branco. Um motorista de um veículo Peugeot, ele bateu na traseira de uma motocicleta Honda, que estava sendo pilotada por Warley Kemerich, de 20 anos. Esse motorista ele estava trafegando, bateu na traseira da moto de Warley e aconteceu na noite de sexta-feira, no quilômetro 160, e o motociclista caiu e ficou desfalecido na pista. Pelas informações que nós tivemos pelo boletim de ocorrência sentido capital interior, ele estava na pista com ferimentos graves. O motorista do veículo Peugeot, ele parou e aguardou a chegada do socorro e da polícia rodoviária. Isso foi no quilômetro 160, próximo ao pedágio, um pouco mais para frente do pedágio. A concessionária, o socorro da concessionária chegou imediatamente, a polícia rodoviária também, e a polícia rodoviária questionou o motorista do Peugeot sobre o que tinha acontecido. E ele disse o seguinte, que dormiu ao volante. O motorista do Peugeot assumiu que dormiu ao volante, assumiu a polícia rodoviária, que ele tinha dormido ao volante e só acordou quando ouviu um barulho. Ele ouviu um forte barulho, que foi o barulho do impacto do veículo dele na traseira da motocicleta. Ele disse que no momento, o motorista disse para os policiais que no momento não viu que tinha atropelado uma pessoa. Pensou que tivesse batido em alguma coisa. Porém, ele havia sim atropelado o Warley Kemerich. A polícia fez o teste do bafômetro no motorista do veículo e constatou negativo
negativo para a ingestão de bebidas, ou seja, o motorista não estava alcoolizado. Tudo leva a crer, na versão dele, que ele tenha simplesmente dormido ao volante, mas não estava bêbado, segundo o teste do bafômetro. O Arley foi levado ao hospital de Tatuí. Ele sofreu um acidente na noite de sexta-feira, foi levado ao hospital de Tatuí, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na passagem de ontem para hoje. Faleceu, portanto, o jovem Warley Kemerich, de 20 anos. Tá aí, gente, mais uma notícia infelizmente triste, né, que nós damos aqui nesse dia 1º de abril, nessa edição de hoje do nosso Jornal ACN. Gente, vamos finalizar o Jornal ACN e fazendo sempre o mesmo pedido: se resguarde, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde, cuide da sua integridade física, das pessoas que você ama e da sua família. Não se apegue a que político A fala ou ao que o político B fala. Se apegue ao que a ciência, ao que a Organização Mundial de Saúde, o que 158 países do mundo estão fazendo, porque é a única medida que tem nesse momento. Se importe com você, tenha sua autopreservação, porque no final das contas, eu já falei e repito aqui, se algo de ruim nos acontece, quem chorará por nós serão os nossos familiares, os nossos amigos. Ministério da Saúde, governador, presidente, Organização Mundial de Saúde, qualquer instituto nos tratará como números. Como números. Somos apenas números. Eu não quero ser um número, Wellington. Preserve-se. Preserve-se. Seja a pessoa que você é, para a sua família, para as pessoas que você ama, se preservando. E preservando o próximo. Preservando também os comerciantes, os trabalhadores que estão na linha de frente. Né? Se você precisa ir a um comércio, se você precisa ir a um comércio, o comércio, graças a Deus, está funcionando, boa parte do comércio está conseguindo trabalhar, uma boa parte, dando o seu jeito, fazendo delivery, mas se você precisa ir ao comércio, você chega lá e vê que tem muita gente, volta para casa, depois você retorna. Evite a aglomeração para preservar você e o trabalhador que está ali. Ok? Preserve-se. Cuide-se. E pense no próximo também. Porque o novo mundo que vai vir por aí depois disso vai exigir e muito. Como novo ser humano deste novo mundo, você vai ter que pensar no próximo. Talvez tudo isso que esteja acontecendo já seja uma lição para nós aprendermos a lidar com esse novo mundo, que nós esperamos que seja muito melhor que o antigo. Forte abraço, fique com Deus.